A polícia concluiu aquele inquérito sobre a morte do tatuador de Ribeirão Preto, agredido durante o carnaval na nossa região. Os amigos do Vitor Fonseca da Silva, eles vieram a público para falar pela primeira vez sobre esse crime. Nós temos imagens para relembrar o caso. Esse, infelizmente, é o tatuador que perdeu a vida. Ele recebeu um soco no rosto, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Agora, tem novidades porque o assassino do Vitor continua solto, né, Gigi? Isso mesmo, Valentim, e os amigos, a família, todos estão revoltados, ainda querem justiça, colocaram um advogado no caso para acompanhar tudo que foi encaminhado agora ao Ministério Público com essa conclusão do inquérito. E o Ministério Público é quem deve decidir sobre a prisão do outro Vitor, que é o homem que matou o tatuador, o Vitor Fonseca, conhecido como Vitinho. Enquanto isso, após as investigações da Polícia Civil, os amigos decidiram então se pronunciar e pedir justiça pelo Vitor Fonseca. Para relembrar o caso, o crime aconteceu na madrugada de 15 de fevereiro, após uma festa de carnaval. O Vitor Fonseca, de 42 anos, morava em Ribeirão, foi curtir o carnaval na cidade natal dele, no Poranga, também interior de São Paulo. Ele foi agredido com um soco no rosto e caiu no chão, desacordado, bateu a cabeça, foi hospitalizado e depois morreu. Esse é o momento que ele caminha ali na praça com outras pessoas, viu, Valentim? Ele estava ali após a festa de carnaval, conversava ali com essas pessoas após a festa e ele estava conversando com uma criança. Você vê ali que ele conversa com uma menina de 8 anos e aí uma pessoa nesse outro grupo aqui embaixo se levanta. Ele é o autor do crime, o outro Vitor. Ele vai até lá, ó lá, primeiro foi uma mulher, vê esse homem conversando com a criança lá, o Vitinho conversando com a criança. A mulher vai, afasta a criança de perto e depois o homem sem camisa se levanta, vai até o Vitor Fonseca, começa uma discussão e aí ele dá um soco no rosto do Vitor, que caiu desacordado, bateu com a cabeça ali no chão fortemente, sofreu traumatismo craniano, foi socorrido para um hospital da cidade, depois transferido, chegou a ser levado até para a Santa Casa de Franca, onde não resistiu e teve a morte decretada. Foi feita doação de órgãos até para ajudar outras pessoas que precisam aí dessas doações. Bom, Valentim, o que aconteceu? O agressor, quando se entregou na delegacia, ele que é o outro Vitor, o Vitor Manuel de Jesus, 25 anos, ele disse o seguinte: eu vi esse homem conversando com uma criança, achei que ele estava assediando sexualmente essa criança, fui lá e bati nele para parar com esse assédio. Só que a polícia ouviu várias pessoas, várias testemunhas, inclusive a criança, e ficou comprovado ali através dos depoimentos que, na verdade, o Vitor teria visto essa criança sozinha na praça e falou o seguinte: essa hora da madrugada, 4 da manhã, você tá aqui sozinha, cadê seus pais, cadê seus irmãos? Vou te levar para casa, você não pode ficar aqui sozinha, é um ambiente de festa, a festa já até acabou, é de madrugada, então eu quero te ajudar. E às vezes ouviram essa conversa de vou te levar para casa e tal, e o homem suspeitou que fosse essa uma questão de assédio e por isso começou com as agressões. Segundo a polícia, então, não havia essa situação de assédio e o advogado de defesa do outro Vitor, que é o agressor, disse que ele não tinha a intenção de matar. O inquérito foi finalizado, esse homem responde por lesão corporal seguida de morte, a pena pode variar de 4 a 12 anos de prisão e ele segue em liberdade. Por estar em liberdade, os amigos se reuniram no Poranga ontem para cobrar e pedir justiça. Vamos ouvir então o que disseram os amigos do Vitinho, Vitor Fonseca. É muito difícil, principalmente a gente saber que ele não está aqui para se defender, E que quem conheceu ele sabe que é mentira. Esse luto, com essa revolta, com essa ausência dele, a gente se pega, às vezes, até querendo mandar mensagem para ele de tanto que era a nossa convivência. O Vitinho era um cara maravilhoso, incrível, assim, eu sempre falei que ele tinha uma alma de artista, ele fez muitas publicidades já para grandes marcas, ele era um cara muito talentoso, muito responsável, muito amigo. Eu encontrei ele, na verdade, ali no carnaval. Fazia uns 18 anos que eu não via ele pessoalmente, que a gente não conversava, sabe? E
Na hora que ele me viu, ele já me reconheceu. Então eu falo, ele estava bêbado. Ele não estava bêbado. Hoje eu acho que foi uma despedida. Você nem imaginava que isso podia acontecer? Se eu imaginava, teria ficado mais tempo com ele. Além do luto, a gente está vendo um desrespeito com o nome do Vitinho, né? E a gente tem certeza absoluta que ele tentou ajudar a criança que aparece na versão. A versão dele, assim, pra gente não tem cabimento, não tem procedência nenhuma. Que ele observou uma criança sozinha, 4h30 da manhã, de que ele ia levar para a irmã. A gente reviu muitas vezes essas imagens e a gente percebe até o que ele tá falando, sabe, assim? Porque era da índole dele, o comportamento dele era esse, de cuidado, de atenção, de observação. Opa, o que você tá fazendo aqui, 4h30 da manhã? E é isso que a gente entende pelas imagens mesmo. Isso tudo tá sendo muito difícil pra gente. Mas a gente acredita na justiça e a gente acredita que o nome dele vai ser honrado e respeitado. A justiça de Deus, eu já sei que não falha. E aqui a gente espera a justiça também, né? As investigações chegaram ao fim, o delegado ele apresentou o relatório final à Justiça e agora os autos vão ser encaminhados para o Ministério Público. O Ministério Público ele pode solicitar mais alguma demanda que ele entenda pertinente para explicar um pouco mais a situação, ou ele já pode oferecer a denúncia e assim começar o processo penal de fato. Na verdade, a investigação ela demonstra que essa versão apresentada pelo réu se trata de uma versão fantasiosa, onde ele tenta eximir ou até pelo menos diminuir a culpa dele. As investigações elas evoluíram, nós apresentamos câmeras de segurança que demonstram desde o momento em que Vitor se encontrou com a criança até chegar na praça onde aconteceu os fatos. E demonstram, fica claro, que ele sequer toca na criança. Ele conversa de longe com a criança, se abaixa às vezes para poder escutá-la. E a própria criança narrou a uma professora, nós levamos essa professora para ser ouvida em sede de delegacia e ela confirma que a criança disse, não houve importunação nenhuma. O Vitor somente teria perguntado para a criança, olha, você está sozinha aqui, já é 4h da manhã, cadê sua irmã? E aí ela fala, minha irmã está lá na praça, então eu vou te acompanhar até lá. Na verdade, o Vitor estava cuidando da criança, não houve importunação em nenhum momento. Agora, com a investigação finalizada, todos os elementos investigativos vão ser enviados para o promotor e o promotor vai decidir. Ele forma a opinião dele sobre a capitulação jurídica desse caso. Ele pode oferecer uma denúncia por um homicídio ou por uma lesão corporal seguida de morte. Nós vamos esperar a manifestação do promotor para entender se, com os elementos trazidos dentro do inquérito, há a possibilidade de agravar um pouco mais essa conduta. Olha, quando ele pega e dá um soco na cara do cara, você já vai ali do tatuador, do Vitinho, na hora que ele dá, vem comigo, coloca a imagem aqui, a hora que ele dá o soco, que você se envolve numa briga, você já não sabe qual vai ser a consequência final, né? Se você vai ali, se é uma pessoa, por exemplo, aquele caso do Terezinho em Ribeirão Preto, o menino era asmático, né? E morreu ali, ó, apanhando e passando mal com a falta de ar. Agora, nesse caso, ele deu um soco, não deu um soco pra matar, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. E agora, com todos os depoimentos, com todo o histórico, eu não sou juiz, mas no balanço geral, nós temos opinião. E aqui nós trazemos o fato, você tem a sua conclusão e eu tenho a minha. E GG, na minha opinião, essa versão é muito mais contundente em relação à versão dada pelo agressor. O agressor fala, não, eu defendi a criança, que ele estava querendo abusar sexualmente da criança. Em momento algum, o advogado falou bem. A gente vê o passo a passo, em momento algum, ele faz ali menção de beijar, de pegar na criança, de passar a mão no cabelo da menina. Em momento algum, ele só vai andando. E imagino eu que essa versão dada pelos amigos e até pela própria família dessa criança, a criança teria confirmado, em momento algum ele quis abusar de mim, que ele ficou como eu ficaria, como você ficaria, preocupado. Você tá 4h da manhã, numa festa de carnaval, aparece uma menina com uma fantasia no meio da praça. O instinto de qualquer pessoa de bem é fazer o quê? Ignorar. E não. Seria sem a companhia dos pais, viu? E sem a companhia dos pais. Espera aí, isso a gente faz, né? Durante o dia, num shopping, num supermercado. Mãe, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Então, espera aí, que se você conhecesse, fala, vamos te levar até lá. Ou senão, você fala, espera aí que eu vou ligar pra polícia. Espera aí que eu vou chamar a polícia, fica aqui para ninguém fazer mal, porque essa menina solta na praça, aí sim, algum outro, mal intencionado poderia abusar dessa criança. Mas, pelo que dizem os amigos, esse não seria o Vitinho, GG. E eles falaram o seguinte, Valentim, que o inquérito concluiu justamente o que eles já sabiam, que ele não seria capaz de fazer algo do tipo com essa menina e sim tentar protegê-la. E hoje pela manhã, nossa equipe também entrou em contato com a defesa do agressor, o Vitor Manuel. Em nota, os advogados informaram que tomaram ciência da conclusão do inquérito e seguem acompanhando atentamente os próximos passos processuais e, conforme previsto na lei, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público,
que vai analisar o caso e entender aí acerca de providências a serem tomadas, como podendo o órgão entender pela necessidade de mais oitivas, mais investigações, ou até mesmo por considerar aí outras medidas cabíveis a serem aplicadas. A defesa reafirmou que o Vítor Manuel permanece à disposição de todas as autoridades que têm colaborado, prestado os esclarecimentos necessários, confiante aí de que os fatos serão analisados com as provas constantes nesses autos e também do processo legal. E por respeito aí ao andamento do procedimento e às partes envolvidas, a defesa vai aguardar o desenvolvimento do processo para comentar mais uma vez sobre as circunstâncias e, claro, lamenta a fatalidade do ocorrido. Ontem eu até questionei o advogado que acompanha a família, né, que é o advogado assistente de acusação, a respeito, Valentim, de toda essa situação. Por que o caso não foi tipificado como homicídio? A polícia entendeu que, como foi apenas um soco, ele não continuou com as agressões, então isso caracterizou apenas lesão corporal, e aí o caso foi agravado depois que resultou na morte do tatuador. A gente segue acompanhando, assim que o Ministério Público tiver a aprovação da Justiça ou não para continuar com o caso, a gente volta com mais informações, e pela pena de 4 a 12 anos, pode ser sim que o agressor vá para a cadeia, mas isso vai depender do andamento do processo e talvez até do julgamento, Valentim. Por enquanto ele está sentado no sofá da casa dele, confortável, vendo o Balanço Geral e almoçando, né? Agora, 12h28, enquanto o Vitinho está, infelizmente, no cemitério. Que tristeza, viu, GG? Que caso absurdo. Vamos continuar acompanhando aqui no Balanço Geral e qualquer atualização a gente vai trazendo aqui na tela do Balanço, tá?